Não tenho dúvida de que a tecnologia vai ter uma parte fundamental neste tempo de controle do anticristo, que é o líder mundial que vem como resposta aos anseios de paz, mas na verdade ele vai trazer uma falsa paz. Países como França, Bélgica, como Alemanha estão sendo dominadas por uma leva de muçulmanos que estão entrando não com o objetivo de fugir de um país miserável, eles estão entrando lá para dominação, para tomar a política, para mudar a mentalidade, para dissolver uma mentalidade cristã. O anticristo é globalista. O anticristo quer que acabe com as tradições do país. O anticristo quer leis que sejam leis mundiais. Com esse avanço da tecnologia, inteligência artificial, redes sociais, você acredita que isso... estamos caminhando para o final dos tempos? Com tanta tecnologia envolvida... Na verdade, eu venho rápido, a coisa tá muito falando rápido. sobre o final dos tempos há muito tempo, né? Muito antes de rede social, muito antes... Em 1992 eu fiz um evento no AMB, estamos falando de que 92 para cá dá 34 anos, né? E tudo que está acontecendo hoje eu falei, eu antecipei, porque eu estudei, né, pesquisei os avanços tecnológicos, que na época eram muito incipientes. Eu acho que o futuro do mundo vai caminhar para uma globalização e para um governo único, Uhum. que para ter condições de controlar o todo, eles vão precisar de toda a tecnologia disponível, né, que nós estamos tendo hoje, né? Então, não tenho dúvida de que a tecnologia vai ter uma parte fundamental neste tempo de controle e tal, do controle do anticristo, né? Que é o líder mundial que vem como resposta aos anseios de paz, mas na verdade ele vai trazer uma falsa paz. Você acha que o anticristo, ele já está entre nós, Lamartine, ou ele tem ainda a chance de aparecer? E ele poderia ser esse centralizador de poder e controle? Então, eu nunca vou dizer que ele está entre nós, porque a gente sabe que a Bíblia nos proíbe de falar quando Jesus vai voltar, tá? Então, se eu não posso dizer quando Jesus vai voltar, e ele vai voltar depois de um período de 7 anos em que o anticristo vai dominar o mundo, então fica difícil você dizer que ele está entre nós e não dizer que Jesus está voltando nos próximos 20, 30 ou 50 anos, né? Então, não dá para afirmar. Agora, por outro lado, quando você vê as profecias bíblicas e você vê as condições necessárias para que o reino do anticristo se levante, dá para você acreditar que é possível. Com tanta bagunça geopolítica que a gente tá vendo, Lamartine, principalmente aí voltada ao nome de Donald Trump, né, que tá sempre colocando os dedos ali em mil e uma coisas, e muitas pessoas dizendo que os Estados Unidos querem controlar o mundo, ou que a China quer controlar o mundo, ou que a Rússia quer controlar o mundo. Você começa a entender que esse jogo geopolítico pode estar caminhando para esse poder centralizador Com e... certeza. Veja, depois da Segunda Guerra, nós começamos a chamada Guerra Fria, né? Estados Unidos e Rússia. Ali nasceu a ONU, né? Ali nasceu a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ali começou essa disputa geopolítica por dominação e hegemonia mundial. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a Rússia. Com o fim do Império da União Soviética, houve um período que o poder ele foi descentralizado. Sim. Porém, do ponto de vista geopolítico, a China, nos últimos 20 anos, ela deu um boom e um estouro extraordinário do ponto de vista econômico, né? Sim, com Até certeza. com dinheiro dos Estados Unidos, né? Só que, além de China, você tem um Putin, que é oriundo da época da União Soviética, que chegou a afirmar abertamente que a maior tragédia do século XX não foi, por exemplo, o Holocausto de Hitler, mas foi a dissolução da União Soviética. Então é óbvio que ele tem um viés, né, de avanço, de trazer de volta, né, aquilo que a União Soviética teve, a sua glória, o seu território e tal. Ele tem como adversário principal a Europa, a OTAN, que até pouco tempo atrás tinham nos americanos o principal aliado. Uhum. Só que o Donald Trump chega
E ele percebe o seguinte, que existem algumas incoerências. Porque, do ponto de vista geopolítico, a OTAN e a Europa estão alinhadas com os Estados Unidos. Sim. Mas na questão de Israel, que é o principal aliado, a Europa se divide, alguns contra, alguns pró-Palestina, alguns... Entende? Sim, sim, sim. E além disso, nas questões, por exemplo, eles requerem que os Estados Unidos defendam a Ucrânia e, por conseguinte, a OTAN. Sim. E os Estados Unidos defendem, investem dinheiro, bilhões de dólares, tecnologia, armamento, seres humanos. Ele mesmo falou, olha, nós perdemos 30 mil homens, 30 mil americanos. E o que vocês me dão em contrapartida? Nada. Uhum. Vocês são contra mim, apoiam o governo anterior, porque o Joe Biden ele era muito mais, com uma visão muito mais, ao invés de nacionalista, muito mais globalista. Sim. Mais pacífico também, né? Mais pacífico, porém abrindo as portas com a mesma política imigratória que a Europa, que hoje está sendo destruída por dentro, porque eles abriram as portas, entraram todos aqueles refugiados e hoje estão mudando a religiosidade, a mentalidade. Hoje, países como França, como Bélgica, como Alemanha, como Inglaterra, estão sendo dominadas por uma leva de muçulmanos que estão entrando não com o objetivo de fugir de um país miserável, eles estão entrando lá para dominação. Sim. Entendeu? Para tomar a política, para mudar a mentalidade, para dissolver uma mentalidade cristã. Então, o Donald Trump, ele falou, pera lá, eu não vou aceitar isso. E começou a se levantar contra. Né? E eu acho absolutamente compreensível. O que nós temos hoje em termos de geopolítica? Você tem 3 grupos. 3 grandes blocos. 3 grandes blocos. O primeiro é os Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Ainda para derrubar os Estados Unidos e para sobrepujar os Estados Unidos vai demorar muito. Sim. Do outro lado, você tem China, Rússia se juntando, junto com o Irã. E é interessante, porque eles são altamente fundamentalistas do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista econômico, eles são todos muito mais alinhados ao comunismo. Sim. Né? Então, existe algum contrassenso, né? Porque a China não é mais um país comunista do ponto de vista econômico, é um capitalismo de Estado. Exatamente, é um capitalismo disfarçado. Né? Não é nem disfarçado, é capitalismo, capitalismo mesmo. Sim. Só que politicamente eles continuam com poder, não tem democracia e tal. No Irã, que luta por ter hegemonia também entre os países muçulmanos, eles têm como adversários a Arábia Saudita e Israel. Sim. Mas também o que eles têm em comum? Mantém a força, a dominação pela força. A ditadura, exato. A ditadura. Então, se juntaram contra quem? Irã, os palestinos, faixa de Gaza, não é? Os Houthis no Iêmen, contra quem? Contra Israel e contra os Estados Unidos. Então, e a Europa completamente laissez-faire, deixa Exato, deixa rolar. Ou seja, Estados Unidos, eu quero que vocês me defendam, mas nas questões fundamentais de geopolítica, como Israel, vocês ficam do outro lado. Sim. Então, o que o Donald Trump está fazendo vai ser assim? Então se virem. Vou deixar vocês à mercê agora. Vou deixar vocês à mercê. E, de outro lado, o que ele está querendo? Ele também está com uma visão de ampliação e de busca de hegemonia. Que é o que ele fez agora, por exemplo, tentando fazer na Venezuela, né? Tirou lá o Maduro. Provavelmente ele vai supervisionar o próximo governo, trazer de volta a democracia, mas já está falando que até o final do governo dele ele vai libertar Cuba. Uhum. Também já está de olho em Cuba ali. De olho em Cuba. Porque... Acho que a ideia do Trump é esse lado do mapa. Opa, vamos deixar 100% aqui para os Estados Unidos, né? Essa é a doutrina Monroe. Uhum. O que é a doutrina Monroe? Foi um presidente americano que foi até a Europa e disse o seguinte, olha, para a gente não guerrear, cada um fica com o seu pedaço. Eu não me meto aí, vocês não se metem aqui. E o que ele está querendo dizer é isso. A China metendo os seus tentáculos em toda a América Latina, através do Foro de São Paulo, entendeu? Sustentando, bancando políticos de esquerda para se elegerem, para
introduzir o comunismo aqui. Uhum. E ele não vai deixar. E graças a Deus, porque a gente sabe que onde o comunismo entrou, Meu Deus do céu. destruiu. Então, assim, isso não quer dizer que eu concorde com tudo que ele faz. Sim, claro. Mas claramente a gente está vendo, ele tem uma visão mais protecionista, mais nacionalista, America First, primeiro Estados Unidos, primeiro América. Mas ele está percebendo que não basta ele cuidar só dos Estados Unidos, ele tem que impedir que o seu grande adversário hoje, porque o grande adversário hoje é a China. É a China, claro. A Rússia ainda tem força, porque eles ainda têm um aparelho bélico poderoso, tem bomba atômica, né, ogivas atômicas, mas financeiramente a Rússia está quebrada. Sim. E a China está dominando tudo. Então, eu penso que, enquanto nós tivermos isso, ainda temos algum tempo antes que venha o governo do anticristo. Porque o governo do anticristo vai ser globalista e não nacionalista. Muita gente fala, o Trump é o anticristo. Gente, ele tem todas as doutrinas dele, são adversas, são adversárias da visão do anticristo. O anticristo é globalista, o anticristo quer que acabe com as tradições do país, o anticristo quer leis que sejam leis mundiais. O outro governo, Biden, tinha muito mais a ver com esta visão do anticristo.